Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da Universidade da Química e hoje nós teremos a nossa terceira mega aula com o título Carga Nuclear Efetiva e Blindagem. Esses conceitos são muito importantes tanto na química geral, quanto na química inorgânica, quanto na química orgânica. Enfim, eles sempre estarão presentes quando fizer uma análise microscópica da matéria. Boa parte das propriedades periódicas, boa parte das propriedades moleculares são um reflexo, são um resultado da carga nuclear efetiva e do efeito de blindagem. E hoje nós vamos ver esse conceito, começando da parte mais básica, lá no fundamental, e progredindo aos poucos. Então, inicialmente, imagine que aqui eu tenha o núcleo de um átomo. Eu vou começar pensando no modelo atômico de Bohr, apenas por ser mais fácil a visualização. O que eu falo aqui vale de maneira idêntica para o modelo quântico. Só que no modelo quântico a visualização é mais abstrata, então eu vou utilizar o modelo de Bohr apenas para facilitar. Então, imagine que eu tenho um determinado núcleo e ao redor dele eu tenho um elétron em movimento circular, não vai se chocar com o núcleo. Nesse caso eu tenho um átomo de hidrogênio. Nesse caso, o núcleo está exercendo completamente sua atração para com esse elétron. Então esse elétron sofre 100% da atração nuclear. Quando adiciono mais um elétron, e nesse caso eu tenho um átomo de hélio, ambos os elétrons não sofrem nenhum impedimento do núcleo. O núcleo atrai os dois de maneira igual, de maneira equivalente. Pode ser que um elétron venha interferir sobre o outro, um seja mais atraído do que o outro porque um interfere com o outro. Na prática isso acontece sim, só que vamos desconsiderar esse efeito. Como entre os elétrons e o núcleo não há nada, para o átomo de hidrogênio e para o átomo de hélio, num primeiro momento, os elétrons são atraídos completamente pelo núcleo. Mas agora vamos avançar um pouco, vamos imaginar o átomo de lítio. No caso do lítio, o terceiro elétron está no nível posterior. Esses dois elétrons, que estavam presentes no hidrogênio e no hélio, estão no primeiro nível de energia. O terceiro elétron do lítio está no segundo nível. Esses dois elétrons, os elétrons da camada mais interna, irão exercer um efeito sobre esse elétron mais externo que nós chamamos de blindagem. É como se o núcleo, em um determinado momento, não conseguisse ver o elétron verde, porque os elétrons vermelhos estão bloqueando a visão do núcleo. É essa a ideia da blindagem. Os elétrons das camadas mais internas bloqueiam a carga nuclear dos elétrons da camada mais externa. Os elétrons das camadas mais internas blindam os elétrons das camadas mais externas. Ficou claro isso? Então, esses dois elétrons como se provocassem um escudo, uma proteção da carga nuclear efetiva contra o terceiro elétron. Conforme eu vou avançando na tabela periódica, saio do lítio, vou para o berílio, para o boro, todos os novos elétrons são adicionados no segundo nível de energia. Nós podemos ver aqui pela distribuição eletrônica que do lítio até o neônio, todos eles apresentam como elétrons blindantes, como blindagem, os elétrons do orbital 1s, do primeiro nível. Por quê? Do lítio até o neônio, todos esses elétrons estão sendo adicionados no mesmo nível de energia. E no nosso modelo simplificado, elétrons do mesmo nível de energia não interferem um com o outro, um não blinda o outro. Apenas elétrons de uma camada anterior. Então, com isso eu posso dizer que esses elétrons, os elétrons OS, estão agindo como um escudo de proteção contra esse elétron do segundo nível. Com isso, eu defino então o termo que eu chamo de carga nuclear efetiva. O que vai ser a carga nuclear efetiva? Vai ser a carga que, de fato, um determinado elétron está sofrendo. Ela vai ser igual à carga nuclear, a carga nominal, a carga original, ao número atômico daquele determinado átomo, menos um parâmetro empírico, que eu estou representando pela letra S, que é a blindagem. Quanto que esse elétron verde está sofrendo no núcleo? Quanto de atração ele está sofrendo? É a carga nuclear, nesse caso 3, menos a blindagem. A blindagem está sendo exercida por esses dois elétrons da camada mais interna. Os elétrons do hélio e do hidrogênio sofrem blindagem? Não, porque não tem nada entre eles e o núcleo. Agora vamos imaginar um átomo já do terceiro nível, o átomo de sódio. Quem são os elétrons que estão
nas camadas mais internas do átomo de sódio. Os 2 do 1s, 2 do 2s e 6 do 2p. Então ele tem um total de 10 elétrons que blindam esse elétron mais externo. Com isso, a blindagem agora dos elementos do terceiro período inclui os 2 elétrons do primeiro nível, os 8 do segundo nível, totalizando agora 10 elétrons, blindando os elétrons do terceiro nível. Obviamente, essa blindagem é mais efetiva, afinal nós temos 2 camadas de elétrons blindando. Então eu represento essa proteção, essa blindagem, como sendo um escudo melhor, um escudo que defenda mais. Nada melhor do que o escudo do Capitão América para isso. Então vamos ver se entendemos mesmo. Vamos pegar aqui a tabela periódica, vamos ver como a carga nuclear efetiva varia ao longo de um período ou ao longo de uma família. Vamos pegar, por exemplo, uma linha horizontal, um período, especificamente o segundo período. O átomo que está nessa ponta aqui, por exemplo, o átomo de lítio, apresenta uma carga nuclear efetiva maior ou menor do que do átomo de flúor. Para isso, nós precisamos observar a distribuição eletrônica. Notem aqui, o lítio apresenta como blindagem o elétron do orbital, os 2 elétrons do orbital 1s. O berílio também, o boro também, o carbono também. A mesma coisa para o nitrogênio, oxigênio, flúor e neônio. O que significa isso? Como os elementos que estão no mesmo período apresentam o mesmo número de camadas, e eu só conto com uma blindagem no modelo inicial os elétrons que estão no nível anterior, todos os elétrons que estão no mesmo nível, o lítio, o berílio, o boro, o flúor, o carbono, enfim, todos eles apresentam o parâmetro de blindagem como sendo constante. A blindagem para eles não é alterada. Mas o que acontece quando eu saio do lítio e vou para o flúor? Note que a carga nominal, a carga nuclear, o número atômico aumenta. O lítio é 3, o berílio é 4, o boro é 5 e assim por diante. Então, para elementos do mesmo período, sempre, isso é válido sempre, eu tenho o mesmo parâmetro de blindagem, ela é constante, mas a carga nuclear aumenta conforme eu vou caminhando mais à direita da tabela periódica, conforme eu vou aumentando o número atômico. Isso faz com que a carga nuclear efetiva aumente diretamente com o número atômico. Para elementos do mesmo período, só vale do mesmo período, que têm o mesmo número de camadas, quanto maior for a carga nuclear, maior será a carga nuclear efetiva. Por quê? Porque a blindagem permanece a mesma. A mesma coisa que para elementos do terceiro período. O sódio, ele apresenta a blindagem dos elétrons do nível 1 e do nível 2. Ele tem número atômico 11. O cloro, que está aqui no outro extremo, ele apresenta a mesma blindagem, elétrons do nível 1 e elétrons do nível 2, no entanto, com maior carga nuclear nominal, com maior número atômico. Isso significa que a carga nuclear efetiva que o núcleo do cloro exerce sobre os elétrons da camada de valência é maior. Já adianto que isso vai ter influência, por exemplo, em todas as propriedades periódicas. No raio atômico, vai fazer com que o átomo fique menor. Na energia de ionização, vai ser mais difícil retirar o elétron, e assim por diante. Agora, vamos desconsiderar os elementos que estão no mesmo período e vamos analisar elementos que estejam no mesmo grupo, como, por exemplo, aqui o grupo dos metais alcalinos. Se nós observarmos, aqui nós temos o hidrogênio, com configuração 1s1, o lítio 1s2 do S1. No caso do hidrogênio para o lítio, eu tenho um aumento da blindagem, mas também tem um aumento da carga nuclear. Quando eu vou para o sódio, a blindagem aumenta. Agora, a blindagem aqui no sódio são todos esses elétrons. Mas o que acontece com a carga nuclear, carga nominal? Aumenta também. E no potássio? Aumenta a blindagem e aumenta também a carga nuclear. Nesse caso, então, a equação carga nuclear efetiva igual a carga nuclear mais a blindagem, os dois parâmetros aumentam. E com isso fica muito difícil determinar o comportamento da carga nuclear efetiva. Porque vai que em um determinado ponto o parâmetro blindagem supera o da carga nominal. Ou em um determinado período é a carga nominal que supera a blindagem. Nós temos muitas flutuações nesses casos. Então, não é muito bom avaliar a carga nuclear efetiva
para elementos que estejam no mesmo grupo. De maneira qualitativa, no mesmo período, aquele que tiver o maior número atômico vai ter uma maior carga nuclear efetiva. No mesmo grupo, não tem como fazer essa avaliação qualitativa, mas tem como a gente fazer sim uma avaliação quantitativa. E como é que nós fazemos isso? Fazemos isso utilizando um protocolo, uma série de regras conhecidas como regras de Slater, que tem seu nome sempre associado ao desenvolvimento da mecânica quântica moderna, ao desenvolvimento do modelo atômico moderno. Bom, e qual o objetivo da regra de Slater? Nada mais é do que seguir uma série de parâmetros que ele estabeleceu, que ele conseguiu calibrar ao longo dos anos, para nos ajudar a quantificar o parâmetro blindagem. A primeira das regras, nós temos que agrupar os elétrons de uma forma adequada. Na maioria das vezes, nós fazemos a distribuição eletrônica seguindo o diagrama de energia. E com isso, por exemplo, o orbital 4s ele aparece numa posição anterior ao orbital 3d. Então, quando trato das regras de Slater, eu vou agrupá-los em uma ordem sequencial natural. Primeiro os orbitais do nível 1, depois do nível 2, depois do nível 3, depois do nível 4. Eu esqueço um pouco o diagrama de energia. Depois disso, eu vou separá-los em grupos. Eu vou juntar os orbitais S do mesmo nível, SP do mesmo nível, no mesmo grupo. E vou separar os orbitais D e orbitais F. Então, S fica junto com P, que fica separado de D, que fica separado de F. Isso já é uma falha do modelo de Slater, porque ele considera o orbital S e o orbital P como sendo iguais. E não é necessariamente assim, eles não são necessariamente iguais. Mas no modelo dele, ele considera iguais e funciona. A segunda regra seria levar em consideração que os elétrons das camadas mais externas não blindam, não influenciam os elétrons das camadas mais internas. Notem também que até agora eu considerei que elétrons do mesmo nível não blindam o seu vizinho, o seu elétron vizinho. Mas pelo modelo de Slater, o modelo quantitativo, elétrons do mesmo nível blindam um ao outro, interferem um no outro. Eu só não vou considerar elétrons de camada mais externa. Isso significa que, se eu tiver um átomo com elétrons até o 4s, mas eu quero estudar o elétron 2s, eu vou desconsiderar os elétrons do 3p, do 3s, do 4s e assim por diante, dos elétrons mais externos. Combinado isso, vamos ver as regras propriamente ditas. Vou colocar aqui o agrupamento de elétrons, só para a gente não esquecer. E se o elétron estudado estiver no nível NS ou NP, em qualquer elétron S ou P, eu vou considerar que elétrons do mesmo grupo contribuem com 0,35 de blindagem. Ele blinda com 0,35, tem 35% de influência sobre a carga nuclear no seu elétron vizinho. Agora, se o elétron estiver num grupo anterior, num período anterior, por exemplo, eu estiver trabalhando com o elétron no nível 3s, os elétrons do nível 2s e 2p, eles blindam com 0,85. A capacidade de blindagem dele vai ser maior. Agora, se o elétron estiver no nível mais interno ainda, o N-2, N-3, N-4 assim por diante, a blindagem dele vai ser integral. Cada elétron vai bloquear a atividade de um próton, em termos de atração nuclear. Isso se eu estiver trabalhando com elétrons do grupo S ou P. Se o elétron estiver do grupo D ou F, é um pouquinho diferente. Vamos supor que eu esteja trabalhando com o elétron aqui do 3D. Eu quero saber qual é a blindagem sobre ele. Bom, se o elétron estiver no subnível, no orbital D ou F, eu vou considerar que elétrons do mesmo grupo contribuem sim com 0,35. A mesma coisa que o S e o P. Agora, se o elétron que vai blindar for de um nível anterior, seja ele qual for, pode ser do primeiro nível anterior, ele já vai blindar com 100% de sua capacidade. A sua contribuição para a blindagem será 1. Seguindo essas regras, nós conseguimos determinar, então, a carga nuclear efetiva para qualquer elemento. Lembrando que da maneira aproximada de Slater, onde o orbital S e o orbital P blindam da mesma forma. Vamos fazer aqui uns 3 exemplos. O primeiro aqui é o potássio. O que eu tenho que fazer? A primeira coisa é agrupar esses elétrons. Então, nós vamos colocar em grupos. Eu tenho um S, o 2S junto com 2P, o 3S junto com 3P, e vamos supor que eu quero analisar o elétron de valência, o elétron 4s.
Aqui no S nós temos 2 elétrons. Aqui no 2s 2p nós temos um total de 8 elétrons. A mesma coisa do 3s 3p. Vamos primeiro calcular a blindagem. Primeiro, tem algum elétron no mesmo nível? Não, porque esse elétron está sozinho no orbital 4s. Então, tenho 0, que contribui com 0,35. Ah, Antônio, precisa colocar isso? Não, só estou frisando. Mas, número total de elétrons no nível anterior é o 3s 3p. Eu tenho 8. Contribui com quanto? Contribui com 0,85. Mas, qualquer um elétron anterior ao primeiro nível, todo ele contribui com 1. Então, eu tenho 8 que contribuem com uma unidade, 2 que contribuem com unidade. Então, eu tenho um total de 10 elétrons, cada um contribuindo com 1. Fazendo essa continha, nós percebemos que o valor da blindagem é 16,8. E aí, como calcula a carga nuclear efetiva? A carga nuclear efetiva, Z asterisco ou ZF, vai ser igual a carga nuclear, no caso do potássio, ele é 19, então 19 menos o parâmetro de blindagem, 16,1. A carga nuclear efetiva, fazendo essa continha, 19 menos 16,1 dá 2,9. Isso daqui equivale à carga real que está atraindo esse elétron do orbital 4s. Dos 19 prótons do potássio, apenas em torno de 3 prótons conseguem atrair esse elétron. Isso representa um total de apenas 15% da carga total. Então, apenas 15% da carga nuclear total do potássio consegue atrair esse elétron do orbital 4s1. Ficou claro isso? Bom, eu fiz a continha e este é o significado da carga nuclear efetiva. Vamos fazer agora um exemplo um pouco maior. Mas antes, deixa eu dar uma limpada nisso daqui. Pronto, voltamos. E outro exemplo que nós temos é o rubídio. O rubídio é um átomo bem maior. Vamos fazer primeiro a separação. Aqui eu vou ter um S, 2S, 2P, no outro grupo, 3S, 3P. Agora eu vou colocar o 3D, primeiro do que o 4S, mas é um grupo distinto. 4S, 4P. E vou colocar aqui o 5S. Vamos primeiro ver a atração sobre esse elétron na camada de valência, o elétron 5S. Faço o mesmo método. Somo todos os elétrons, aqui eu tenho 2, aqui eu tenho 8, aqui eu também tenho 8, aqui são 10, aqui 8. Como ele não tem nenhum vizinho, na hora de calcular a blindagem, eu tenho 0 elétrons contribuindo com 0,35. Elétrons no nível anterior. Bom, elétrons no nível anterior é apenas o 4s e 4p. Então, eu tenho 8 vezes 8,85. Mais elétrons no nível anterior ao anterior. Eu tenho 10 aqui no 3D, 8 no 3s e 3p, 8 no 2s e 2p e 2 aqui no s. Então, eu tenho um total de 10 com 10, 20, 28 elétrons em níveis anteriores, cada um contribuindo com uma unidade. Fazendo essa continha, se eu não errei, aqui eu tenho um total de 34,8 para a blindagem. Então, a carga nuclear efetiva vai ser igual o número atômico do rubídio, que é 37, menos o 34,8, me totalizando, nesse caso, míseros 2,2 de carga nuclear efetiva. Dos 37 prótons do núcleo do rubídio, apenas o equivalente a um pouco mais de 2 prótons provocam atração nuclear sobre esse elétron do orbital 5s. Esse 2,2 corresponde a apenas 5,9% da carga nuclear. Isso significa que o orbital 1s sofre 100% dessa atração, mas o orbital 5s sofre apenas em torno ali de 6%. Agora vamos comparar, não com o átomo de rubídio, vamos pensar agora no rubídio+, tá? No cátion rubídio. E aqui ele não tem mais esse elétron. Eu vou olhar para o elétron da camada de valência como sendo um elétron aqui do 4p. E vamos fazer essa conta. De novo, só um segundinho que eu vou limpar isso aqui tudo e depois a gente volta. A blindagem nesse caso vai ser o quê? Agora, como o meu elétron na camada de valência está no 4p, e o 4p tem vizinhos, tem um total de 8 elétrons, portanto 7 vizinhos para o grupo 4s, 4p.
eu considero a blindagem como sendo 7 vezes 0,35, que são os elétrons que estão no mesmo grupo, mais, bom, agora o grupo anterior vai ser o grupo 3, o 3s, 3p e o 3d. Como ambos fazem parte de um grupo anterior, ambos blindam da mesma forma. Nesse caso, 0,85. Eu tenho, portanto, 18 elétrons blindando com 0,85. Lembrem-se, como o elétron em questão está no grupo 4p, vale essa primeira regra. Vale a regra de que quem está no grupo anterior blinda com 0,85. Se o elétron estivesse no 3D, aí sim, o elétron do grupo anterior iria blindar com uma unidade. Então, nós temos 18 elétrons blindando com 0,85, o 8 do grupo 3s3p e 10 do grupo 3d. E nós temos aqui 10 elétrons de níveis mais internos, o 2s, 2p e 1s, cada um blindando com uma unidade. Para o cátion rubídio, o parâmetro blindagem do elétron da camada de valência dá algo em torno de 27,7. Agora, a carga nuclear efetiva para o cátion, não mais para o átomo, vai ser igual a 37, a carga nominal, menos a blindagem, 27,7, vai me dar um valor de 9,3, uma carga muito maior do que do átomo neutro. Isso daqui equivale a aproximadamente 25% da carga total. Notem que aqui no caso de um cátion, a carga nuclear efetiva aumenta muito. No caso de um átomo, que ficava ali em torno de 6% da carga total, agora foi para 25%. Aumenta ali em torno de 4 vezes mais. Isso faz com que, no caso de um cátion, os elétrons mais externos sejam muito mais atraídos, o que vai levar à consequência que vocês já devem saber, do raio iônico ser sempre menor do que o raio atômico para o mesmo elemento. Ficou claro como são aplicadas as regras de Slater? É bem fácil, se você não entendeu, volta o vídeo, revê o passo a passo, é só seguir essas regras uma a uma. Mas antes de fechar a mega aula, eu tenho que falar sobre um outro tópico, que é a relatividade da blindagem dos orbitais. Os orbitais eles não blindam da mesma forma. O orbital S blinda de um jeito, o P blinda do outro, o D blinda de outro. Como assim? Vamos olhar aqui primeiro o orbital S. O orbital S ele tem um formato esférico. O fato de ele ser esférico significa que a nuvem eletrônica está distribuída igualmente ao redor do núcleo. E qual é a consequência disso? Vamos pegar uma carga teste e vamos colocar, por exemplo, um elétron aqui. Esse elétron sofre, um elétron mais externo, claro, sofre a blindagem desse orbital S. Mas vamos supor que seja possível tirar esse elétron, essa carga teste, e colocá-la aqui. A blindagem que ele sofre nessa posição é igual ou diferente dessa? Igual. Ele é uma esfera, na verdade ele blinda igualmente para todas as regiões. Mas agora um orbital P. O orbital P tem um formato mais esquisito, tem esse formato que às vezes a gente chama de Altair. O que tem de interessante nele é que aqui passa uma região nodal angular. E qual a característica de uma região nodal? Probabilidade zero de se encontrar o elétron. Então, aqui é um ponto falho da blindagem. Um elétron que está aqui, ele sofre a blindagem do orbital P. O que está aqui também sofre a blindagem do orbital P. Mas um que esteja aqui, uma carga teste aqui ou aqui, passa carga nuclear livre para ele. Afinal, aqui é um núcleo. Esse elétron aqui não está blindado por um orbital P. Ele é blindado pelo orbital S, mas não pelo P. Isso significa que a blindagem do orbital S é melhor que a do P. E no orbital D? No orbital D, agora eu já tenho duas regiões nodais. Aqui está o núcleo. Aqui eu teria uma região nodal angular. Aqui eu teria a segunda região nodal angular. Um elétron que estivesse aqui estaria blindado. Um que estivesse aqui também. Mas se o elétron estiver aqui, aqui, aqui ou aqui, ele não está blindado. O orbital P tem uma região nodal, tem um ponto de falha. Um orbital D tem 2 pontos de falha. Um orbital do tipo F vai ter mais falhas ainda. Então, a blindagem do orbital S é maior que a do P, é maior que a do D, que é maior que a do F. Isso já mostra que as regras de Slater estavam falhas. Ele considera o S como o P blindando da mesma forma, mas não blindam. O P
blinda menos. E para que vocês não se esqueçam da eficiência da blindagem desses orbitais, eu vou falar que o orbital S ele blinda tão bem quanto o escudo do Capitão América. E vocês sabem que esse escudo feito de vibrânio e adamantium blinda e blinda muito bem. Essa é a blindagem do orbital do tipo S. A blindagem do orbital do tipo P não é tão ruim assim, mas não é tão perfeita quanto o escudo do Capitão América. Então eu vou usar o escudo de Hyrule, lá do Link, para representar a blindagem do orbital do tipo P. Ele protege, né, consegue blindar uma determinada quantidade de elétrons, mas não é tão efetivo, não é tão poderosa quanto o escudo do Capitão América. Agora, a blindagem do orbital do tipo D e do orbital do tipo F em diante, aí já vai ser um escudo fraco, um escudo quebrado, um escudo rachado, vai blindar muito pouco. E isso vai ter consequências importantíssimas na hora de avaliar o raio atômico de alguns elementos. Para representar a blindagem do orbital D, eu queria usar o escudo do dragão, que é o escudo que quebra ao longo do anime todo, mas eu não achei a figura adequada. Bom, eu espero que vocês tenham gostado da aula, mas principalmente que vocês tenham entendido que seja útil para vocês. Vale ressaltar que as regras de Slater são falhas, nós já citamos isso. Existem outros métodos mais elaborados, como o método de Clement-Raimondi, mas não são métodos tão fáceis de serem aplicados como o caso do Slater. Se vocês entenderam essa aula, se vocês gostaram dessa aula, eu peço, por favor, que deem o seu curtir nele, que favoritem o vídeo, mas principalmente que compartilhem com seus colegas, que compartilhem com alguém que você acha que esteja precisando dessa informação. E se você for novo por aqui e não for inscrito no canal, aproveite e se inscreva. Ok? Bom, então, até a próxima da Universidade da Química.